Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Portugal, que vai a votos, é um país envelhecido, com gente sozinha e agregados mais reduzidos. Os portugueses que vão a votos estão cada vez mais escolarizados, concentrados no litoral, com o número crescente de alojamentos arrendados. Nesta edição, queremos refletir sobre as estatísticas e analisar as tendências no nosso território que obrigam a respostas da sociedade. Agora que temos resultados provisórios dos censos, cruzando com os dados que podem ser encontrados na Pordata, que políticas pedem os nossos números? Mote para duas conversas neste programa. Primeiro com Luísa Loura, a diretora da Pordata, depois com João Moraes Mourato, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que investiga em particular as políticas públicas de ordenamento do território. Bem-vinda, Luísa. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Há aqui algumas tendências que vêm de trás. Se olharmos para os censos agora, não espanta a ideia de um país litoralizado, envelhecido. Talvez seja interessante perceber, Luísa, se de certa maneira acelerarmos o ritmo destas tendências ou se estamos a seguir um caminho lento, gradual, com uma velocidade relativamente lenta. O que é que nos pode dizer sobre a forma, porque temos os números e conhecemos a tendência. Exatamente. O que é que nos pode dizer sobre o Portugal? Como é que isto vai ficando mais velho, vai ficando mais ao pé do mar, não é? Muito bem. Muito obrigada. A população residente como um todo reduziu um bocadinho, mas não é nada de alarmante, reduziu cerca de 2%, não é? No entanto, o problema do envelhecimento é o mesmo problema grave, porque neste momento, em cada 4 pessoas, há uma com 65 anos ou mais. Isto são os dados dos censos publicados pelo INE recentemente, os censos de 2021. Nos anos 80, era uma em cada 10. Okay. Portanto, isto mostra que estamos numa tendência de crescimento desta proporção de pessoas mais idosas e, mais grave ainda, esse crescimento é exponencial. Hoje em dia temos uma ideia, por causa da pandemia, do que é que significa um crescimento exponencial. Sim, e o que é que quer dizer neste caso? O que quer dizer neste caso é que há uma espécie de aceleração no crescimento da população mais idosa, no peso que a população mais idosa tem na população global do país. Isto porque a esperança de vida tem vindo a aumentar. Por um lado, tudo bem. O que não está bem é que a natalidade tem vindo a baixar. Mas esse crescimento exponencial foi, por exemplo, na última década? Conseguimos perceber? Este crescimento exponencial, e é muito marcado, é ao longo dos anos de censos, a partir de 1960. A partir de 1960, o envelhecimento, a curva do envelhecimento no sentido do peso que a população mais idosa tem no total da população, esse peso tem tido um crescimento exponencial e basta dizer que dentro de 2 gerações a maioria da população portuguesa terá mais do que 65 anos. Se nada for feito. Isso nada tem a ver com os fenómenos de migração, de saída de jovens, jovens que não estão cá? Eventualmente, não totalmente. Porquê? Porque nos anos mais recentes, o número de nascimentos, se ao número de nascimentos juntarmos as entradas de migrantes, esse número compensa o número de mortes e o número de saídas. Portanto, ou seja, aquilo que nós vimos aqui nos dados que foram avançados em dezembro, é que a população migrante, no fundo, ajudou a amortecer este envelhecimento, é isso, não é? Exatamente. Ajudou a amortecer, não amorteceu o envelhecimento, porque o envelhecimento continua, porque também não é muito evidente que, e aliás temos algumas evidências de que muita da população estrangeira que vem residir para Portugal também está nas faixas etárias dos mais velhos. Mas quando eu lhe perguntava do crescimento exponencial, para tentar perceber se é mais ou menos recente, eu lembrei-me que os dados que o INE traz
Sobre a população estrangeira residente em Portugal, o crescimento face a 2011, portanto, nesta década de 2011-2021, é de 40%. É muito significativa esta subida de população imigrante em Portugal. Mas mesmo assim houve um decréscimo de 2% na população global. E esta subida de 40% de população estrangeira residente não tem comparação com subidas do passado, ou seja... Não, houve alturas em que aconteceu. Naturalmente, a seguir provavelmente ao 25 de Abril. Sim, houve. Mas atenção, que a nossa população estrangeira, a percentagem de população estrangeira em Portugal é das mais baixas da Europa. Portanto, nós temos cerca de 6% de população estrangeira. E, portanto, subir 40% quando o número é pequeno, em valor absoluto, não significa talvez tanta gente quanto o país irá necessitar. E o pormenor que está a levantar é muito importante. Eles não são propriamente jovens. Nem todos, sim. Conseguimos perceber já, estratificá-los por classe etária? Estes dados provisórios dos censos ainda não trazem esse dado, mas os dados definitivos irão trazer essa informação também com mais clareza. Temos os dados, digamos, de resultantes de inquéritos que o INE faz, temos alguma informação sobre isso, mas estamos a aguardar os censos para fazer mesmo uma leitura mais... Há também esta tendência geográfica do país, não é? Sim. Estamos cada vez mais numa faixa litoral, de facto, o que é hoje litoral é discutível também, não é? Porque estamos todos e o que é interior, com um país tão pequeno, não é? Mas há alguns fenómenos engraçados nesse também, que eu também gostaria aqui de falar, que tem a ver com o tipo de residências, o tipo de habitações que há nos municípios. Não é? Um dos dados do INE tem a ver com a ocupação, o tipo de ocupação do parque habitacional de cada município. E o que se nota é que as zonas do interior têm cada vez mais casas de segunda habitação. Principalmente as regiões mais perto da fronteira. Portanto, dá a sensação que, de facto, as famílias procuram melhores condições de vida no litoral para emprego, trabalho, mas muitas delas mantêm ou adquirem casas na zona interior para fim de semana e férias. Mantêm cada vez mais? É uma tendência crescente? Há uma tendência crescente na percentagem, não é em casas de segunda habitação, mas mais nos municípios que têm esta característica. Cada vez se vai notando mais no interior um crescendo de casas de segunda habitação. Por outro lado, uma outra tendência que se notou nestes censos e que eu, na altura, fiquei um bocadinho preocupada, mas depois, olhando para a Europa, percebi que se calhar era mais um bom sinal do que um mau sinal. Sim. Tem a ver com aquilo que o INE chama os agregados unipessoais. O que é que são agregados unipessoais? O que é que são agregados unipessoais? Portanto, o INE caracteriza as famílias, dá-lhes o nome de agregados. Famílias ou grupos de pessoas que vivem em conjunto. Sim. Chama-lhes agregados. Esses agregados, a maioria, cerca de 80%, têm mais do que uma pessoa, mas alguns agregados só têm uma pessoa. Os tais unipessoais. Os tais unipessoais. Que estão a aumentar. E eu fiquei um bocadinho preocupada, e a preocupação tem uma razão, mas por outro lado, o que acontece é que em Portugal, portanto, a proporção de agregados unipessoais é de 20% e a média na Europa é de 35%. Então, há mais gente a viver sozinha na Europa proporcionalmente a Portugal? Exatamente. E podia-se pensar que isto, portanto, se calhar é mau, se calhar não é. Bom, para as famílias,
o facto, há uma economia de escala pelo facto de estarem a viver mais juntas, não é? Uma pessoa sozinha acaba por ter uma série de despesa. O que acontece é que em Portugal o peso dos mais velhos, dos idosos entre os que vivem sozinhos, sim, é muito maior do que na Europa. Ou seja, na Europa há muita gente nova a viver sozinha. Já percebi. Muito Portanto, os filhos tornam-se independentes dos pais muito mais cedo que em Portugal. E o estudo recente sobre os jovens da Fundação Francisco Manuel dos Santos, sim, estudo que eu aconselho imenso. Que nós aqui destacamos muito. Exatamente. Sim. Esse estudo mostra que até aos 26 anos, mais de metade dos jovens ainda vivem com os pais. E mesmo dos 30 aos 34 anos, 1 em cada 4 vive ainda com os pais. Portugal em contraciclo com a Europa, de certa maneira. Está em contraciclo com a Europa, e isto só pode ter a ver, claramente, quer dizer, as pessoas se sentem na pele, os jovens não têm capacidade financeira. O nosso poder de compra sim. Não permite aos jovens comprar as casas ou alugar as casas ao preço a que estão. Portanto, o mercado de arrendamento e o mercado de compra de casas tem possivelmente preços comparáveis com o resto da Europa, mas sim, o nosso poder de compra é muito mais baixo. E, portanto, isto faz com que... Isto tem várias implicações. Sim, sim, claro. Tem implicações na natalidade, logo. Os jovens cada vez adiam o momento de constituir família. Saem cada vez mais tarde de casa dos pais. E também acaba, a meu ver, pelo menos, por lhes dar uma certa imaturidade, porque viverem sozinhos faz desenvolver algumas formas de estar e de se desembaraçarem e de conciliarem prioridades no dia-a-dia que, estando em casa dos pais... E do ponto de vista dos mais idosos, ao contrário da Europa, há onde pode haver mais acompanhamento, digamos assim, dos idosos, aqui não há tanto, Aqui não há tanto. Ou seja, que nos releva para a discussão sobre as redes de apoio aos idosos. Exatamente. Não é? A assistência domiciliária, a rede de IPSS, a segurança social, não é? A sua intervenção. Porque quando nós olhamos para o peso dos idosos neste grupo dos que vivem sozinhos, é dos mais elevados. O único país que é um bocadinho comparável com Portugal é a Croácia. Que outros dados chamaram a atenção? Tem mais algum dado comparado com a Europa que tenha chamado a sua atenção relacionado com estas estatísticas? Como Portugal, no fundo, se compara em algumas áreas com outros pontos, por exemplo, da Europa, que nós comparamos muito com a Europa, não é? Pois. Eu comparei a questão da tendência de envelhecimento, não é? Não só a percentagem de pessoas idosas, mas também a questão de se mais algum país tem este crescimento exponencial. Sim. E há um país, curiosamente, que eu acho que as pessoas talvez não tenham ideia, que também está com este problema, que é a Finlândia. A Finlândia está também a envelhecer muito rapidamente. Sim. Em termos globais, não olhando para a tendência, os países mais envelhecidos e com um envelhecimento comparável com o português são a Alemanha, a Itália, a Grécia, a Bulgária e a dita Finlândia, que estará com um problema idêntico. O outro dado que eu olhei, mas já falei aqui, tem a ver com a percentagem de população estrangeira, não é? Porque uma forma de abrandar esta tendência de envelhecimento é atrair gente nova estrangeira, sim, atrair os nossos, ou pelo menos criar condições. Estamos a atrair pessoas que até vêm passar a reforma a Portugal. Exatamente. Não é? Pois, não. O que também nos pode levar a reflexões sobre, por exemplo, áreas que até... Olha, num estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos
sobre economia, coordenado pelo professor Fernando Alexandre, falava-se disso, sobre a questão do turismo de saúde, ou seja, ter a capacidade de bons serviços de saúde para pessoas que têm poder de compra, obviamente, têm reformas abastadas, digamos assim. Isso é bom. E podem vir passar a sua reforma num local aprazível e onde têm acesso a cuidados de saúde. Isso é bom, mas não chega, não é? Pois não. Não chega. O país tem mesmo que conseguir dar melhores condições aos jovens, mesmo aos nossos, para conseguirem ter casa, constituir família. Sim. E mesmo a jovens estrangeiros que, se mantiver, de certa forma, uma estratégia de que esses trabalhadores estrangeiros venham por curtos períodos de tempo e que instalá-los em contentores ou em barracas ou o que for, isso só vai fazer com que eles queiram sair rapidamente de cá para ir para outros países na Europa em que têm melhores salários, eventualmente. Os salários talvez são mesmo as condições de vida, porque eles, os estrangeiros têm tendência para, quando encontram um país que lhes dá boas condições, chamarem outros e formarem-se pequenas comunidades que se interapoiam. Sim. Portanto, Portugal tem que fazer um esforço, a meu ver, nesse sentido, no sentido de tornar atraente o estar em Portugal e viver em Portugal, não só pelo clima, não pensar só que pelo facto de sermos pessoas simpáticas e termos bom clima que as pessoas se vão fixar aqui. É claro que os salários é ainda outra linha a pensar, mas hoje em dia já se fala muito em falta de pessoas para trabalhar. Sim. E isso vai condicionar, com certeza, vai fazer com que os salários aumentem, porque vai acabar por ser uma questão de lei da oferta e da procura, mas por outro lado é preciso dar condições aos nossos jovens para dar apoios, haver uma estratégia mesmo focada nos jovens, para que eles tenham a possibilidade de sair de casa dos pais, começar a pensar em constituir família. Mas, Luísa, mas há aqui uma coisa, há aqui um pormenor que pode ser uma estatística, e a Luísa é que percebe isso, eu não percebo nada, que é, se a proporção é tão grande da população estrangeira nos residentes em Portugal, o universo dos residentes em Portugal, pode ter a ver também que o crescimento. O crescimento não tem a ver, também não reflete, por outro lado, e noutra percentagem eventual, a saída dos jovens, ou seja, estamos mais envelhecidos, os imigrantes entram, mesmo que sejam até relativamente envelhecidos, mas os nossos jovens é que estão a sair. O que faz com que o crescimento seja grande, o número do crescimento seja grande, é principalmente o ponto de partida ser baixo. É isso. É exatamente isso. Pronto, o ponto de partida era muito baixo. Portanto, se eu tiver 10 pessoas e tiver um aumento de 100%, passo de 10 para 20. Sim. É pouco na mesma, não é? Portanto, e a questão é que a percentagem de população estrangeira em Portugal ronda os 6%. Há países muito jovens no resto da Europa, por comparação. Não. Muitos jovens não há. São envelhecidos também. A maioria dos países estão, assim, a generalidade da Europa está envelhecida. A Europa vai ter declínio da população agora nas próximas décadas, não é? Vai começar em declínio de população, sim, a não ser que... Voltamos às migrações. Que consiga atrair... Quando a Luísa está a dizer, no fundo, que nós até temos poucos imigrantes para o que se calhar precisávamos. Sim. Até porque depois podemos formular, a partir dos números, políticas, por exemplo, de atração, segurança social, podemos calcular, há muitos estudos sobre o papel dos imigrantes nas contribuições de segurança social, até versus aquilo que eles recebem como benefício, mas nos outros países é uma componente mais jovem da imigração? São imigrantes mais jovens que procuram outros países europeus? A Alemanha, claramente. Ou a França, é? Luxemburgo, o centro da Europa. O Luxemburgo, por exemplo, portanto, a Áustria, todos atraem. Mas o fenómeno da atração de população migrante
tem muito a ver com pequenos núcleos. Nós, se pensarmos o que aconteceu com a imigração portuguesa, não é? Esse fenómeno era bem conhecido. Portanto, as condições de vida aqui eram muito más. Alguns foram para a França. Em França, não quer dizer que, pelo menos, tinham muito melhores salários, portanto, e de certa forma o Estado francês há de ter dado algumas condições para que as pessoas não se sentissem demasiado mal, e essas pessoas começaram a chamar outros daqui, para a França. Quem diz também, por exemplo, dos Açores para os Estados Unidos. Porque depois é curioso que foi dos Açores, foram principalmente dos Açores para os Estados Unidos e não foi de outras zonas de Portugal. Portanto, este fenómeno das migrações tem as pessoas, quando estão desenraizadas num país, vão ter sempre tendência a tentar trazer para perto, desde que esse país dê condições razoáveis, vão tentar trazer para perto pessoas do seu país que também estejam a precisar de trabalhar, e há muitos países do mundo com excesso de população, porque a população mundial está a crescer vertiginosamente. Mas não é? Na Europa. Mas não na Europa. Claro. Mas a Índia e a África, a população está a crescer a uma velocidade vertiginosa já mesmo. aqui falámos então um pouquinho de alguns desafios que podem levar a questões na segurança social, a política económica certamente tem um grande papel. Sobre alguns tópicos na área da saúde, eu queria só voltar à questão da habitação. Sim. Chamou-me a atenção essa questão das casas de segunda habitação. Sim. Isso quer dizer que temos uma faixa de gente rica no litoral que vai passar o fim de semana ao interior? É isto? Eventualmente pode não ser exatamente gente... Não estou a dizer que é rico, mas que tem dinheiro suficiente. Possivelmente eles deixaram as casas de família. Ou estão a recuperar a casa de família. Exatamente. Será isso, não é? Estão, muito possivelmente, essa realidade não sabemos exatamente. Mas é descrita estatisticamente como segunda habitação. Mas é descrita como segunda habitação, casa de segunda habitação. E não como casa vaga. Já agora há muitas casas vagas, eu não cheguei a falar desse problema. Lá isso. Em Portugal, portanto, os dados dos censos indicam que há ao todo... é que eu tenho isto, aqui os números para não me enganar. Sim, sim. Há ao todo mais de 720 mil casas desocupadas. Portanto, não são de segunda habitação, nem são de residência habitual. E cerca de 240 mil são em Lisboa e Porto, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. 240 mil no total de Lisboa e Porto? Total de Lisboa e Porto. Mais de 720 mil casas vazias. Vazias, exatamente. Que não têm ninguém a viver lá. Que não têm ninguém a viver lá. Não estão nem no arrendamento, não sabemos sequer se estamos no arrendamento, se estão à venda. Estão vagas. Estão vagas, que é o conceito de não estar lá ninguém. Não estar lá ninguém a residir. E isso pode representar também para já, um esforço para as próprias autarquias e manutenção, ou dos próprios proprietários para manutenção das casas, e por outro lado nós temos poucas casas habitadas face à população que temos. E isto porquê? Porque temos demasiada tendência para que as pessoas vivam todas juntas, e mesmo jovens, já não sendo tão jovens, continuem a manter-se em casa dos pais. Mas eu vi aqui uma estatística nos censos que diz que os alojamentos arrendados registaram um aumento de 16% face a 2011. Isso é verdade. Eu aqui não estou a falar casa própria e casa arrendada. Isso é verdade. Entre as casas de residência habitual, não estou a falar nas de segunda residência nem nada. O arrendamento está a subir? A proporção das arrendadas está a subir face às de casas próprias. E isto tem a ver principalmente com as condições dos empréstimos. As famílias avaliam, em algumas circunstâncias, que é preferível arrendar, até porque comprar casa
muitas vezes depois implica ter despesas extraordinárias com os condomínios, com a recuperação das casas, com tudo isso, e pronto, dependendo de facto do poder de compra e das condições dos empréstimos, algumas famílias começam a considerar que ainda na área da habitação, um outro número, nós estamos a acabar a nossa conversa, mas isto é importante, que tem a ver com o chamado parque habitacional, ou seja, eu presumo que isto tem a ver com todas as casas que estão construídas. Exatamente. Para a habitação, exatamente. Não é para serviços, é isso? Para a habitação, exatamente. E o crescimento do parque habitacional, portanto, nesta década, 2011-2021, é significativamente inferior ao verificado na década anterior. O crescimento. Mas cresceu. Houve um crescimento. Sim. Mas num ritmo inferior em décadas anteriores. Exatamente. Portanto, houve um crescimento da ordem de 0,8% nos edifícios para a habitação. Sim. E nos alojamentos, que é outra questão. Uma coisa são edifícios, outra coisa são os pisos, não é? Os pisos e os núcleos para a habitação. Esses cresceram 1,7%. Sim, cerca de 2%. Só que quase, sim. na tais décadas anteriores, sim. O que dá a ideia de que houve um boom. Que agora não existe. Exatamente. Na altura cresciam aos 12% para os edifícios e aos 16% para os alojamentos. Isto pode ter leituras várias, tem a ver com a dinâmica económica, as várias crises que nós apanhámos nesta década, não é? Sim, sim. Mas é muito interessante perceber, porque se há tantas casas vazias, sim. Apesar de tudo, é porque elas não foram, se calhar já no tal boom, ocupadas nesta década. Eu estou a tentar ligar a estatística uma à outra, mas sim, possivelmente. Provavelmente, não é? Não cheguei a fazer essa análise de quantas casas vazias havia, como é que foi a evolução destas casas vazias, porque as pessoas, apesar de tudo, têm, na altura em que o empréstimo para a compra de casa era fácil, ou que as pessoas tinham a percepção de que era fácil, as pessoas preferiam comprar casa nova, não é? Obrigado. Agora é a vez de falar com João Moraes Morato. Bem-vindo, João. Obrigado pela sua disponibilidade. A sua área é o ordenamento do território também. Aqui já falámos então do envelhecimento, do declínio demográfico, também um pouco da habitação, mas há aqui um lado, do ponto de vista do território, que convinha também falar, quando estamos a caminho de eleições e tomar decisões, que pode condicionar muitas políticas, que é o facto de termos um país que vai cada vez mais para o mar, ou seja, mais litoralizado. Esse país, isso é uma tendência bastante consolidada e tem quanto tempo? Ou seja, é algo que se vai agravando, vê sinais de um agravamento muito, muito lento, agravamento no sentido do fosso talvez entre interior e litoral, e pode também discutir o que é interior num país tão curto, de largura, mas como é que vê este parâmetro da dispersão territorial? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. A questão da relação da ocupação das populações com o território português, de facto, pauta-se facilmente por uma forte litoralização, uma cada vez maior polarização nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e na região do Algarve. E isto não é de todo novo, atenção. Isto desde os anos 60 do século passado, que tem sido uma tendência que se tem vindo calmamente a cimentar. A cimentar por várias razões. Primeiro, por uma migração interna, um êxodo rural-urbano, e depois pelas dinâmicas naturais de desenvolvimento económico e desenvolvimento territorial de Portugal. O que o Censo 2021 vem mostrar, ou vem acrescentar ainda mais detalhe, é exatamente, a meu ver, o que temos que admitir, que é a irreversibilidade desse cenário. Ou seja, muitas vezes discute-se a questão da relação entre litoral e interior como se fosse possível um equilíbrio, como se fosse possível quase que um reequilibrar de algo que existia no século passado. Já não vai ser possível, é isso? Eu acho, é a minha opinião, e pela literatura, por outros colegas que trabalham sobre esta matéria, eu acho que estamos perante um cenário que não tem volta a dar. Ou seja, o Portugal tal como o conhecemos, e nós também temos uma imagem cultural do nosso Portugal, do ponto de vista da ocupação, do ponto de vista de relação com o território. Nós temos avós que vieram porventura de outras cidades no interior, muitas vezes temos pais que migraram para Lisboa, para o Porto, para o litoral, e nós já somos uma geração que nasce
após essa migração interna, ou seja, dentro da nossa própria experiência, nós próprios nos estamos a distanciar, eu creio, culturalmente do interior. Ora, isso obviamente não se aplica a toda a gente, obviamente há, e isso é muito importante, uma faixa da população que reside ainda naquilo que estamos aqui a designar de forma muito lata como interior. Mas a tendência que o Censo 2021 mostra é, de facto, o reforço daquilo que há décadas tem vindo a testemunhar. E isto é extremamente interessante quando nós vemos a forma como os dados assim o mostram. E por isso não sei se calhar era bom interessante aqui passarmos por alguns dos dados que, ainda por cima agora, saiu mais um boletim de divulgação de resultados provisórios em dezembro de 2021, pelo INE, e há aqui 2 ou 3 notas que eu gostava de fazer, porque ilustram exatamente o ponto que estava a fazer. Primeiro ponto, as únicas regiões administrativas ou do ponto de vista de regiões autónomas que revelaram um crescimento a nível de população entre 2011 e 2021 são o Algarve e a área metropolitana de Lisboa. De resto, todos os restantes territórios estão em perda e essa perda é mais acentuada na região autónoma da Madeira e no Alentejo. E um pouquinho também nos Açores e no centro, mas é sobretudo o Alentejo e a Madeira. Sobretudo o Alentejo e a Madeira. Até se quiser os dados, já está o Alentejo quase a atingir os 7% e a Madeira está quase nos 6,5%. Ou seja, é por aí os valores de perda nesta última década, nestas duas regiões. Já agora explique, estas pessoas transitam para outras áreas diretamente? Há transferências diretas, é assim que funciona? Eu creio que não é o único fator que pode explicar isso. Obviamente aquilo que está a dizer pode de facto ser um fator explicativo, mas depois também temos obviamente o que é a própria renovação populacional destes territórios. Ou seja, quantos jovens aí nascem, quantos jovens aí residem, a própria migração, como disse muito bem, desses territórios para outros, mas também o número de falecimentos que vai acontecendo nessas regiões. Segundo dado que quero sublinhar. O segundo dado, é importante pensarmos que 50% da população portuguesa reside em 31 municípios. Ora, nós temos mais de 300 municípios. 10% dos municípios. Tal e qual. Ok? Em traços muito gerais é exatamente isso. Nós temos metade da nossa população a residir em 10% dos municípios. Se pensarmos isto a nível de políticas de seguro, a nível da lógica da administração territorial, isto é um desafio tremendo. É um desafio quer ao nível do desenho de políticas públicas, mas também quer ao nível político. Porque a certa altura vamos ter círculos eleitorais altamente desproporcionais do ponto de vista do número de eleitores. Além de outra questão, que é a lógica metropolitana em Lisboa e no Porto é cada vez mais importante, digamos assim, e quando falamos, por exemplo, em regionalização, não podemos deixar de olhar para a natureza metropolitana muito forte destas duas áreas, não é isso? É verdade, e eu até acho que se me der aqui alguma margem de folga, eu deixaria a regionalização para o fim, porque eu acho que é capaz de ser a melhor forma de terminarmos esta nossa conversa. Bem. Então, e qual é o terceiro ponto que O terceiro ponto que eu queria fazer e tem a ver com a questão do envelhecimento, e nomeadamente num indicador que relaciona o número de idosos com o número de jovens, ou seja, quantos idosos existem por 100 jovens. Ora, a média em Portugal neste momento são 182 idosos por 100 jovens. Quando nós territorializamos esta análise, o que nós vamos ver é que na região centro, no censo de 2021, o que nós vamos encontrar são 229 idosos por 100 jovens. Muito mais do dobro. Muito mais do que em relação às outras regiões? Muito mais do que em relação a outras regiões. Por exemplo, se nós formos ao extremo oposto, nomeadamente a área metropolitana de Lisboa, já estamos com 113. Se nós formos com a região autónoma da Madeira, nós temos 150. Ou seja, de facto, há uma disparidade territorial muito importante. O país é mais heterogéneo do que às vezes podemos ter uma imagem quase cultural dele, e acho que estas diferenças, estas disparidades são extremamente importantes. E como está a ver, eu estou a tentar dar exemplos sempre à base ou da área metropolitana ou da região, que é para aí que vamos parar daqui a pouco o debate sobre qual é o papel que a regionalização pode vir a ter, já que é uma reforma que está constitucionalmente prevista, mas que felizmente, a meu ver, está neste momento presente nos programas eleitorais de ambos os partidos do centro-esquerda e centro-direita, logo antecipando, nós não fazemos futurologia, mas antecipando que é um destes que porventura ganhará as eleições, queremos que
em 2024 estamos aqui a debater este tema com uma estrutura completamente diferente. O censo aqui acho que reforça muito o que é o valor acrescentado do debate da regionalização. Nós, de facto, tivemos um acréscimo fortíssimo na última década de população migrante residente, cerca de 40%, mas quando olhamos para o peso que essa população migrante representa no total da população portuguesa, estamos a falar, no total da população que reside em Portugal, estamos a falar de cerca de 5%. Ou seja, o que nos aconteceu a nós enquanto país foi que acabámos por chegar agora ao que é a média da proporção de migrantes na população total dos países da União Europeia. Ou seja, no fundo quase que acabámos por entrar nesse grupo central desse pelotão. Importante aqui, para a territorialização que estávamos a discutir, é que a distribuição de migrantes, a distribuição da população migrante, também está altamente territorializada. E, por exemplo, se vir os mapas do censo de 2021, há de reparar que um dos municípios que mais explode do ponto de vista demográfico é Odmira. E depois calmamente consegue articular isso com a situação que agora começou a ser trazida a público e a ser denunciada, e muito bem, a meu ver, de um conjunto de população migrante que, em condições precárias e muitas vezes sob condições de violência e de coerção, acabam por estar a alimentar um modelo intensivo de produção agrícola naquela zona do país. Ou seja, o ponto é um pouco este. É importantíssimo territorializar os dados do censo. Se queremos discutir políticas para um futuro a médio e longo prazo, temos que entender essas diferenças. Acho que é um ponto fundamental para começarmos. Explique-me só, antes de irmos à questão das regiões, há alguma... Este tipo de discrepâncias tem em comparação com algum outro país europeu? Estamos num caso muito particular no quadro da Europa? Não estamos num caso particular a nível europeu. Obviamente, o retrato agora tão recente do censo vai obrigar, no fundo, a revisitar análises que estavam a ser feitas até agora com dados que tinham 10 anos de, digamos assim, de atraso, salvo seja, mas há um conjunto de outros países que acaba por ter dinâmicas bastante semelhantes. Muitas vezes podem não ser exatamente entre interior-litoral, podem ser muitas vezes entre norte e sul, pode ser às vezes nem ter uma distribuição tão dicotómica, acabam por ser agregações em torno dos principais centros urbanos de desenvolvimento económico, mas a lógica de relação entre urbano e rural, a lógica do despovoamento e a lógica do envelhecimento e da dificuldade de fornecer qualidade de vida básica e serviços básicos a essas populações, infelizmente toca a múltiplos países da União Europeia. Temos o diagnóstico, temos a ideia, territorializamos a nossa análise, vamos à caixa de ferramentas, as políticas. Nas políticas, temos que ir à questão central logo da questão administrativa, ou acha que, apesar de tudo, é preciso olhar para 2 ou 3 políticas setoriais importantes para digamos, melhorar isto? Sendo que já, do seu ponto de início, é importante para a nossa conversa, porque quando diz que é irreversível este desequilíbrio, no fundo, tentar equilibrá-lo é como remar contra a maré. É isso no fundo que podemos concluir? Sim. Agora, é que eu vou perder muita energia remando contra a maré, vou gastar muito dinheiro. Reequilibrá-lo pode não ser o objetivo. E é aqui que nós, se calhar, há uma discussão do ponto de vista estratégico que em Portugal pode fazer muito sentido. Então, se nós assumirmos que o cenário do tal equilíbrio é impossível, se nós assumirmos que há de facto um declínio, há de facto uma dinâmica de despovoamento, então podemos pensar, ok, como é que nós vamos criar um conjunto de políticas públicas que vão mitigar o mais possível os efeitos negativos dessa dinâmica. Porque acima de tudo temos que pensar o porquê, qual é o objetivo final destas políticas públicas que estamos aqui a discutir. A meu ver, de forma muito simples, também não temos aqui muito tempo, é assegurar qualidade de vida a cada cidadão português, independentemente de onde ele reside. Acho que podemos dizer de uma forma muito simples que essa devia ser, quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista de função do Estado, esse devia ser um pilar de partida. Ora, atendendo que há esta divergência de dinâmicas no território português, da ocupação do território, então vamos pensar como conseguimos nós desenhar um quadro de políticas que mitiga os efeitos negativos destas dinâmicas. Mas deixe-me então colocar questões práticas. Força. A questão da mitigação. Por exemplo, eu se for para o interior,
se abrir uma revista que costumam fazer hoje em dia, as revistas falam dos refúgios do interior e da qualidade de vida do interior, geralmente falam da qualidade de vida, mas de certeza que há outras questões. Por exemplo, o acesso a cuidados de saúde há de ser muito mais rápido e muito mais eficaz em áreas metropolitanas. Quando olhamos, não sei se os rankings de educação poderão explicar, mas a qualidade do ensino ou até o rendimento escolar pode ser distinto nas áreas metropolitanas ou no interior. O acesso a bens culturais, nem tudo a digitalização pode garantir. Garantir a qualidade de vida passa exatamente por discriminar positivamente o interior, por exemplo, nestas áreas? Se assim necessário for. Pagar, por exemplo, mais a quem está no interior? E isso até aqui, nós dois somos dois cidadãos, eu creio que teremos mais ou menos a mesma idade, já várias vezes ouvimos, enquanto medida política, a ideia nomeadamente a nível de médicos, fazer um reforço de pagamento para conseguir deslocar médicos para o interior. A grande pergunta é, nós entendemos essas medidas com um impacto muito peculiar, no sentido em que o número de pessoas que aderem ao programa, regra geral, é reduzido. Ou seja, então nós estamos aqui a tentar contrariar a tendência natural das pessoas de onde querem habitar no seu país. Lá está. Lá está. Ou seja, então aqui é o grande ponto que eu dizia. O grande desafio mesmo é entender quem somos nós, enquanto portugueses, e como é que queremos ocupar o território que é Portugal. A pergunta é, para quem deseja viver no interior, tal como estamos aqui a descrever, para quem quer para lá mudar, se não nasceu lá, se não cresceu lá, para quem lá cresceu e quer lá residir, para quem lá quer fazer a sua atividade económica, criativa, quem quer desenvolver a sua vida, digamos assim, nesses territórios, o Estado, a meu ver, tem que, digamos, fornecer ou tentar criar as condições para que o possam fazer. Essa ideia da liberdade de escolha, de nós podermos, dentro do nosso país, termos uma opção, viver onde queremos, eu acho que é muito complicado haver aqui uma lógica normativa, dizer não, X vão para ali, X vão para aqui, uma distribuição, sim. Isso não faz sentido. Sim. Até há um país no mundo, não vamos estar aqui a referir, que fez isso durante bastantes anos, com políticas bastante repressivas e depois acabou até por desistir. Pronto. Aqui no nosso caso, eu creio que a pergunta é, o que é que acontece àqueles então que lá estão e aqueles que, obviamente, é um número residual, mas existe de pessoas que para lá querem ir viver. Então aí entra este objetivo de política pública. E disse muito bem, a meu ver, a lógica da discriminação positiva. E é aí que eu acho que o nosso historial de política pública recente dá pistas de que o problema, ou seja, de que há, a nível de decisores políticos, há uma consciência do problema, clara. Nós temos neste momento um Ministério para a Coesão Territorial, nós tivemos um grupo de trabalho para o interior, temos um Programa Nacional para a Coesão Territorial, ou seja, nós temos um conjunto de instrumentos, de visões estratégicas que tentam promover, digamos assim, essa promoção da qualidade de vida para as populações que aí residem. Agora, não sendo cínico, também sabemos que produzir instrumentos estratégicos, produzir planos, tem depois um prazo de validade muito curto quando não há uma implementação consequente, não só na sua ação, mas também ao longo do tempo. Que esse é outro problema também muito importante, que é, nós temos que entender, se estamos a falar de dinâmicas a médio e longo prazo, como é que nós queremos inverter a tendência que identificamos. Introduzindo a questão do despovoamento, precisamos que estes territórios no interior não sejam só floresta. Aliás, vimos isso quando tivemos os incêndios. Essa discussão também foi relevante. Desde logo, a primeira discussão é sempre a do abandono e do esquecimento, que estes territórios estão votados. E isso tem a ver com enfim, até o abandono de áreas florestais, não é? Áreas agrícolas. Nós não podemos. Não faz sentido um país, pergunto-lhe, também, já agora, de dois mundos em que há um abandono, onde só arde, por exemplo. Mas, pelo contrário, agora, isso é que é a parte, a meu ver, tão interessante desta discussão. É que isto implica uma visão estratégica sistémica. Sistémica neste sentido em que, se há menos pessoas, então temos que pensar que atividades conseguem ser mantidas por menos pessoas. Ou que mix de atividades é que devia ser promovido em determinadas áreas. Não me quero alargar sobre isso, porque também não é o objetivo que aqui me trouxe pelo seu convite. Sim. Mas Pedrógão não foi somente o despovoamento que promoveu a situação que promoveu. Há um conjunto de fatores,
nomeadamente até a lógica da ocupação do território a nível do ponto de vista da ocupação florestal, ou seja, há múltiplos fatores que ali se conjugaram e de facto criou-se a tempestade perfeita e aconteceu o que Mas já passaram aconteceu. 5 anos e houve respostas, boas ou más. O que é que podemos dizer, por exemplo, é insuficiente, é paliativo, é só responder a uma emergência, a uma recuperação? Nem eu me atrevo a dizer isso, nem acho que de momento alguém saiba responder a isso. É preciso mais tempo? Eu acho que há um conjunto de matérias estruturais que nós às vezes há aqui, eu creio que do ponto de vista mesmo da opinião pública e mesmo também, acho que até do lado voluntarista que as pessoas têm de ver a solução dos problemas concretizada, entender que há coisas que não vão mudar em 5 anos, mudarão em 10, 15, 20. Se houver, de facto, trabalho consistente e permanente sobre esse eixo. A questão da floresta é complicadíssima, tem a ver com a questão também da propriedade florestal, tem diversos interesses envolvidos, aqui íamos desviar-nos perigosamente do tema que aqui nos trouxe. E então, as regiões e a regionalização pode ser a chave para responder a estes desafios? A pergunta não sei se será a chave, porque nós, não sei se concorda, mas é raro haver uma chave que resolva tudo. E ainda por cima, quando discutimos problemas sistémicos como a questão do despovoamento e a questão do envelhecimento conjugados e as suas diferenças territoriais, nós obviamente imaginamos, há um cocktail de políticas públicas que imediatamente podem entrar em jogo. Podemos estar a falar de questões como a migração, como o emprego, a habitação, a promoção da natalidade, a questão do acompanhamento e melhoria da qualidade de vida a nível do envelhecimento, políticas de saúde, ou seja, a resposta será sempre não por um eixo, mas por múltiplos eixos. Isso acho que já concordamos. O que é que acontece? A ideia de territorializar, a ideia de ajustar objetivos estratégicos às especificidades do contexto territorial, obviamente, quanto mais interlocutores próximos da realidade no solo houver, melhor. As regiões aí, do ponto de vista de uma lógica funcional, podem trazer um tremendo valor acrescentado. Até porque é importante entender qual seria o papel delas. As regiões e a regionalização, mais uma vez é outra armadilha que aqui nos colocamos a nós mesmos na nossa conversa, porque abre todo um novo debate. Vem também com um conjunto de mitos que é importante nós irmos começando a questionar. Fala-se que haveria maior corrupção com a regionalização, maior caciquismo com a regionalização. Discute-se muito menos o que é que a regionalização poderia trazer de bom. E uma coisa que poderia trazer de bom era maior coerência estratégica do ponto de vista da articulação de políticas de âmbito regional, que acordassem com municípios e com comunidades intermunicipais respostas muito pragmáticas a estes problemas que acabámos aqui de levantar. Ou seja, se calhar problemas agora do século XXI, se entendermos como desígnio nacional esta gestão do inverno demográfico, se quisermos ser mais dramáticos, ou esta gestão da evolução demográfica do país, então obviamente aí a regionalização e as regiões, com tudo aquilo que acarretam, podem de facto criar valor acrescentado. Agora, mais uma vez, não sei se conhece a história do príncipe valente que tem uma espada e está enfeitiçada. E a feiticeira disse, bem, príncipe, a espada, se usares para o bem, ajuda-te. Se usares para o mal, vira-se contra ti. Nós não temos esse tipo de... Não podemos fazer uma analogia no que diz respeito às nossas, digamos, soluções de... Mas podemos correr o risco de termos que também fazer uma discriminação positiva entre as regiões, porque se usar as 5 regiões base, digamos assim, não vou usar a terminologia que no planeamento conhecem, mas para os ouvintes perceberem, a região centro, até pela questão do envelhecimento, tem uma determinada necessidades que a região de Lisboa e Val do Tejo não tem. Ora, aí está. Mas se você tiver interlocutores à escala regional que saibam gritar mais alto por essas necessidades, ser mais específicos por essas necessidades, consigam mobilizar politicamente os atores da região. A região centro, que escolheu e bem, é um exemplo ao mesmo tempo complexo, mas ao mesmo tempo muito rico aqui para a nossa conversa, que tem, no fundo, uma cordilheira que a divide a meio, no fundo, depois acaba por ter 2 polos interessantíssimos. E se for ao interior da região centro, se for ao Fundão, e se for ver o que é o Fundão, o que é a dinâmica de desenvolvimento territorial do Fundão, vê ali um polo extremamente interessante que contraria até um pouco estas lógicas ou estas ideias de um interior que está, digamos assim, não a morrer, mas quase a morrer, que não é verdade. Ou seja, também há polos de dinâmica territorial no interior que são extremamente interessantes e é importante aprender com eles. E no caso da região centro, que acertou na MUS,
acaba por ser até uma região extremamente interessante para discutir todos os cenários possíveis, inclusive o do despovoamento na sua zona central, que é exatamente onde houve a incidência dos fogos e por aí fora, Ou seja, a regionalização pode criar este valor acrescentado que, a meu ver, é inquestionável. Pode aproximar decisores dos problemas no terreno. Pode aumentar a articulação entre diferentes instrumentos de política pública. Isto, estou aqui numa lógica voluntarista, como crente no processo. Obviamente também há todo o lado negativo que pode também... Só para terminar, porque não temos mais tempo. Diga. E isso pode implicar, até por um dos números que citou relacionado com a concentração em determinados municípios da população, pode levar a uma reconfiguração a médio, talvez a longo prazo, de todo o nosso mapa de municípios. Nós agregamos freguesias. Se olharmos para os parâmetros de população, vamos necessariamente agregar municípios. Essa é a pergunta que eu acho que, publicamente, se reparar, não é algo que se discuta muitas vezes, mas eu acho que vai ser inevitável a certa altura. Você está aqui, eu agora estou um pouco, aqui nos estúdios, estou um pouco baralhado, estamos já do lado amador ou do lado de Lisboa, mas estaremos aqui alguns na fronteira, mas estamos em Lisboa ainda. Estamos em Lisboa ainda, ok. Então, se olhar aqui para Benfica, eu posso lhe dizer que Benfica, estamos na banda de São Domingos-Benfica, Benfica, uma delas tem 30 mil habitantes ou mais. Agora vá tentar encontrar quantos municípios não têm 30 mil habitantes. Há freguesias de Lisboa que são muito maiores em habitação. E depois pensa no que são as responsabilidades de um presidente de junta de freguesia de Benfica, do que são depois os executivos de municípios que têm 6, 7 mil pessoas, 5 mil pessoas. E nós a certa altura temos que pensar se não há que reequacionar a forma como administramos o território. Ora, isso tem depois vários problemas, porque também há, e aqui temos que tomar de forma muito séria esta questão, há uma memória estratégica, há uma memória cultural do nosso território. E, por exemplo, nós aqui na área metropolitana de Lisboa até é bastante interessante, Odivelas é um município recente, durante muito tempo herdou até instrumentos funcionais de Loures, entretanto emancipou-se e segue o seu caminho. Pensar que o contrário pode também acontecer, obviamente é um choque cultural muito forte, mas, a meu ver, tendo em conta esta lógica funcional que queremos para poder dar resposta o melhor possível aos problemas que enunciámos aqui, eu acho que é inevitável a certa altura colocar isto em questão. Até porque, e há aqui um ponto que eu estava à espera até que me provocasse, mas não provocou. Mas diga. Que é, tudo isto é feito numa lógica de recursos muito limitados. E potencialmente cada vez mais limitados. Até porque lá está. Um dos riscos que corremos com a dinâmica demográfica que descrevemos acaba por ser também um enfraquecimento dos próprios recursos do Estado para dar resposta aos problemas que não vão desaparecer, até vão, porventura, aumentar. Logo, é muito importante ter esta noção sistémica, eu creio, esta leitura de como tudo acaba por estar interligado. E para rematar, eu creio que, voltando à ideia que eu disse de início, acho que é uma ideia que eu estive a pensar bastante nela quando vinha para cá e acho que a mim faz muito sentido, não sei. Sim. O Portugal que temos, a visão clássica, quase culturalmente clássica do Portugal que temos, eu creio que tem os dias contados. Vai haver, do ponto de vista da ocupação do território. O Portugal de hoje já é muito diferente daquele até que existe a nível do próprio ensino, de tudo aquilo que aprendemos enquanto estamos na escola. Eu creio que é importante começarmos a discutir qual é o Portugal da amanhã. E ao discutir o Portugal da amanhã, há um conjunto de pontos que eu acho que são muito difíceis, que vão gerar grande clivagem política no que diz respeito à sua natureza e ao que implicam, mas é inevitável fazermos. A regionalização, mais uma vez, indo ao ponto que levantou, é uma espécie de janela aberta para discutir tudo isto. Se o debate para aí for levado. Agora, que isso é algo que nos sai do controle. Muito obrigado pela sua presença. Falámos com João Moraes Mourato, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Antes falámos com Luísa Loura, diretora da Pordata. Olhamos para os números e para as políticas que esses números pedem, agora que estamos à beira de ir a votos. Foi mais um Da Capa à Contra Capa, parceria
da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir este debate na versão integral em podcast, também nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um programa com o genérico original de Mário Laginha, esta semana com Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.